Você que é empresário, você que é trabalhador, você que tem um sonho, preste atenção, pare tudo o que você está fazendo. Neste momento, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o empresário que atingiu a 16ª posição entre as melhores empresas para se trabalhar na América Latina. O impressionante é que atingiu o primeiro lugar entre as melhores empresas na gestão de pessoas. Primeiro lugar entre as mais importantes do varejo do sul do Brasil, entre outras dezenas de títulos. Eu estou falando do empresário paranaense Mário Gazin. Vem para cá, seu Mário, vem para cá. Bom dia, seu Mário. Como vai vocês? Tudo bem? Prazer recebê-lo, é uma satisfação muito grande. Vamos sentar. Gostaria que o senhor sentasse. Antes de começar a conversar com o senhor, eu queria dizer uma coisa para você, telespectador. Antes mesmo da equipe chegar, de repente na Gazin, lá em Douradina, se ouve um barulho de um motor de um carro. De repente aquele motor adentra a empresa, que é uma grande empresa, aquele parque industrial, e aí as portas começam a se abrir e a se fechar. Quem está chegando é o seu Mário Gazin. Inclusive já desafiou o funcionário que se atreveu a chegar mais cedo que ele e não conseguiu. Essa história é verdadeira, seu Mário? Bom, todo começo tem um começo, né? Uhum. Eu nunca vi ninguém começar pelo número 2. Tem que passar do 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Eu acho que esse é o caminho. E o Brasil ainda tem muita oportunidade, nós somos um país muito jovem. Nós temos a mesma idade da América, dos Estados Unidos, mas eles começaram primeiro porque eles tiveram guerra e com a guerra eles conseguiram expulsar aquilo que não era bom, né? Muito mais cedo do que nós. Eles em 1492 e nós em 1500. O Brasil ficou com essa calmaria toda, né? Essa paciência que o Brasil tem, essa amizade, essa cultura que o Brasil tem de gente boa e acabou ficando. E eu acho que o Brasil começou a crescer mesmo, foi em 1956. 55, 56 foi que ele começou a crescer. Então nós somos ainda um país muito jovem. Somos um país de 500 e poucos anos, mas a gente vê que hoje é que a coisa começa a crescer mesmo, foi daí para cá. O pós-guerra, talvez. E o pós-guerra. Nós temos uma alegria muito grande em poder recebê-lo aqui. O senhor é uma pessoa muito especial, mas agora, antes dessa nossa entrevista, a nossa equipe de reportagem esteve lá na sua empresa e vai mostrar um pouco do que é a Gazin por dentro. Se você tinha essa curiosidade de conhecer de perto esta gigante do Paraná, eu gostaria que você prestasse atenção nesta reportagem. Logo de cara, o quadro. 5.592 funcionários movendo a grande máquina empreendedora chamada Gazin. O grupo completou 44 anos de trabalho contínuo no mercado de varejo e atacado, comercializando eletrodomésticos, consórcios, seguros e diversos serviços. A empresa já está entre os 5 maiores grupos de varejo no Brasil e foi eleita a melhor empresa brasileira em gestão de pessoas. Com 167 filiais, em uma faixa que vai do Paraná ao Acre, a Gazin vai além. Fabrica colchões e estofados em 4 indústrias do grupo situadas em Vilhena, Rondônia, na Candelária, no Rio Grande do Sul, Feira de Santana, na Bahia e na cidade de Douradina, aqui no Paraná. A cidade paranaense é conhecida como a capital da Gazin. Bem pudera, dos 7.393 habitantes, aproximadamente 1,2 mil são funcionários da empresa. O restante estão distribuídos nas unidades do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, Tocantins, Paraíba, Amazonas e São Paulo. E muita gente se desloca de outras filiais para Douradina, e este é o caso de Wellington da Silva. Ele conta que desde os 17 anos trabalha com vendas, quando ainda vivia no interior do estado de Rondônia. A adaptação foi difícil, mas o apoio e a vontade de contribuir com a empresa fizeram todo sentido. Wellington já faz parte da equipe há 9 anos e comenta que a sua relação com a empresa não é mais pelo dinheiro. Eu tenho 27 anos, vim de Rondônia, do norte do país. Tenho orgulho de Rondônia, tenho orgulho também do Paraná, onde me acolheram, as pessoas me acolheram. Eu comecei de vendedor em 2003 em São Miguel do Guaporé, na filial 21, na filial do Gazin. Em 2005, eu ganhei uma viagem como melhor vendedor de garantia mais, Gazin, uma garantia estendida que tem de produtos. E ganhei uma viagem para a Bahia, Porto Seguro.
né? Então, ganhei uma viagem para lá. Lá conheci pessoas maravilhosas aqui do Atacado. Retornando a Rondônia, me fizeram um convite de vir para o Gazin Atacado. E em 2006, dia 10 de maio de 2006, eu retornei e vim para Douradina e comecei minha trajetória como vendedor aqui no Atacado Gazin. E de vendedor eu passei a vendedor líder, né? Líder de equipe, a direcionar pessoas, ajudar a equipe a aumentar a venda, ajudar as pessoas a se desenvolverem melhor. E em 2011, dia 20 de setembro de 2011, eu me tornei gerente do Gazin Atacado. O setor onde o Wellington é gerente de vendas atende todo o Brasil. O telemarketing conta com o trabalho de quase 170 pessoas, que estimam 4.495 peças vendidas por dia, apenas nesse setor, responsável por 45% dos lucros totais do grupo. O setor de vendas online também é representativo. Itens eletrônicos podem ser comprados com apenas um clique. No interior da Gazin, não existem divisórias. Gerente e vendedor ocupam o mesmo espaço. O contato visual e interpessoal é direto. Para uma empresa de grande porte, isso significa que as relações vão além dos lucros de números diários. Aqui algumas pessoas hoje trabalham por amor à empresa, porque a Gazin cria esse amor dentro de você, fica no seu sangue, fica tatuado em você. A Gazin tem mais de 50 programas com a comunidade interna e externa. Um deles é a Fungás, Associação dos Funcionários de Imóveis da Gazin. O espaço conta com quadras de esporte, um parquinho para os filhos de funcionários, salão de festas e aproximadamente 30 chalés, que servem, entre outras coisas, para a hospedagem de funcionários de outras cidades que estão em treinamento ou fazendo cursos. Há também a Universidade Corporativa Gazin, que em 2010 fez parceria com a Fundação Dom Cabral para programas técnicos de formação e capacitação profissional. Além de todas as contribuições, o grupo ainda teve a participação na construção de uma creche municipal, que atende 165 alunos de 6 meses a 5 anos. Muito bem, eu gostaria de fazer uma pergunta rapidamente para o senhor só vai me responder sim ou não. O senhor lembra de 13 de dezembro de 1966? Nunca vou esquecer. Pois é. Eu quero lhe fazer outra pergunta. Um homem que já trabalhou como sapateiro, já foi picolezeiro, vendedor, motorista e padeiro. Naquela época o senhor tinha um sonho. Eu gostaria de perguntar ao senhor, todas as pessoas que vivem hoje, por exemplo, em função das circunstâncias, da situação, é possível sonhar com todas as dificuldades? Acho que hoje tem muito menos dificuldade que no meu tempo. Porque no meu tempo era muito, como no teu, e de todo mundo que tem aí há 45 anos acima, a dificuldade era muito maior. A coisa começou a melhorar um pouco no Brasil, vamos pôr de 95, do governo Itamar Franco para cá. Até o Itamar Franco nós vivemos um Brasil. Do Itamar Franco para cá nós vivemos um outro Brasil. Um Brasil mais sério. O Itamar Franco botou o país em cima do trilho e o Fernando Henrique era ministro na época, botaram o país que vinha todo atrapalhado, todo perdido, quer dizer, botou o país em cima de 2 trilhos e esse trilho continua. Veio aí depois o governo Fernando Henrique, botou mais um vagão, 2 puxando, veio o governo Lula, botou mais, quer dizer, a Dilma tem muito mais facilidade porque pegou um país muito mais organizado. Naquele tempo, você saía da roça e vinha para a cidade, não tinha muita escolha. Hoje não, hoje um jovem tem 14 lugares para ele escolher para onde ele quer trabalhar. Qualquer jovem hoje que está entre 15 anos e 27, 28 anos, ele tem escola, ele trabalha onde ele quer, ele tem onde escolher. Aí todo mundo vai perguntar, puta, vai ficar em casa perguntando, mas eu só acho um emprego, eu só estou trabalhando nenhum, porque não procura, ou não tem vontade. Ou tem preguiça também, né? Muitas vezes tem preguiça de fazer. E eu acho que o país nunca teve tanta oportunidade como hoje. Porque no nosso tempo, que nós era padeiro, sapateiro, tudo isso, é porque a gente procurava. Por exemplo, eu trabalho de sapateiro de dia, de noite era fazer pão. E naquele tempo fazer pão não era como hoje, que tudo é elétrico, tudo era manual, não era no braço. Era rodar o cilindro no braço. E como eu era o padeiro mais novo, eu tinha que rodar o cilindro. O velho ficava empurrando a massa. Eu só falava, um dia esse cara vai sair daqui, esse cara fica mais velho que eu, pô, eu sou mais novo. Ele vai sair daqui, um dia eu vou virar padeiro-chefe. Aliás, o senhor fazia daí uns 3 meses eu estava lá como padeiro-chefe, aí eu já botei o outro para cilindrar. Já melhorou muito, minha vida melhorou pra caramba.
Quer dizer, o forno era tudo forno a lenha, nós ponhava fogo, nós fazia lenha, nós fazia tudo, e era tudo nós que fazia. E ainda trabalhava de garçom, ainda no garçom, sábado. E ainda fazia cobrança naquela motinha. Aí já era outra coisa. Aí quando eu parei de trabalhar de sapateiro, fui trabalhar na hora de imóvel, mas de padeiro ainda continuei. Quer dizer, isso é importante. O importante é que hoje, o jovem, hoje nós criamos uma lei trabalhista no Brasil, que é muito velha, mas antigamente a carga horária era 58 horas, depois caiu para 48, caiu para 44 como é hoje, e um dia vai chegar a cair a 40. Cada dia o povo trabalhando menos. Hoje você trabalha 8 horas por dia e o resto, o que você faz? Quer dizer, sobrou mais 16 horas para você ficar parado. O que era que fazia naquele tempo? Nós trabalhávamos 20 horas, então sobrava dinheiro. Nós sobrava um pouquinho de dinheiro. O ganho naquele tempo, comparando com hoje, era 10% do que nós ganhamos hoje, que um funcionário ganha hoje, ganhava nada, trabalhava por fazer nada. Hoje se ganha muito, mas o povo trabalha muito pouco. Então eu vejo quanto jovem aí podia ter 2 empregos, só tem um. Por que não trabalhar 16 horas por dia? Por que toda vez que vai a pessoa trabalhar lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, fora do país, quando ele volta com dinheiro, não é isso? Todo mundo volta com dinheiro. Porque lá trabalha 16 horas. O senhor concorda que o jovem menor de idade não pode trabalhar? Isso é um pecado fazer uma coisa dessa. Eu nunca não reclamo de ter trabalhado. Eu reclamo de ter trabalhado pouco. Podia ter trabalhado muito mais. Aí um dia meu pai me deu uma surra muito grande com um pau daquele de barbante, daquele de amarrar saco. Eu me lembro que eu apanhei pra caralho aquele dia. Mas o que acontece? Porque aí eu, de vez em quando, eu tinha 50 lojas, cheguei no meu pai e falei, pai, se a pessoa tivesse me dado umas 3 surras daquela, eu tinha 150 lojas, porque com uma eu já tenho 50. Ele deu risada. O picolézeiro que vendia picolé, hoje tem 4 mil funcionários. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Aí ficou. E daí uns dias, outra vez eu falei com ele, pai, quando eu inteirei 100 lojas, eu falei com ele, olha pai, se o senhor tivesse me dado 3 surras daquela, hoje eu tinha 300. Aí ele chorou bastante, aí eu falei, bom, então agora eu não toco mais no assunto. Então é isso que nós precisamos. Os jovens hoje ficam em casa, e só na internet, e todo mundo fala, puta, eu sou inteligente. Muitos pais falam perto de mim, meu filho é inteligente, eu quero ver ele trabalhar. Se eu não ver trabalhar, eu não acredito que ele é inteligente. Porque esse negócio de estar só na internet, eu estou lá cansado de ver. Sabem, né? Chega lá uma empresa, olha lá, quer entrar lá, mas não sabe fazer nada. Só sabe mandar recadinho, ver o Facebook, essas coisas. Quando vai para a área de trabalho, é um 0 à esquerda. Então, gente, inteligente é aquele que trabalha bastante, aquele que faz a diferença, que busca. E olha, nós não estamos vivendo num país que tem muita oportunidade, muita oportunidade. Nunca se teve tanta oportunidade como tem hoje. Então, cada dia é mais fácil, cada dia ficou mais fácil. Hoje se gasta muito, tem despesa para todo lado, mas também nunca se ganhou tanto como se ganha hoje. E nessa trajetória do seu Mário, por exemplo, num determinado momento, ele trabalhava numa loja de móveis. O seu Celi, né? Celi. O seu Celi. Nós acabou Celi para não dar cadeia aí. Para não dar cadeia. Acabou vendendo para ele a loja, quer dizer, ele não tinha as mínimas condições de comprar. E o seu Celi disse assim, não, eu vou ter que fechar um negócio. Aí o seu Mário disse o seguinte, olha, eu não tenho condições, mas eu vou tentar comprar. Chegou no seu Alfredo, né, que é o seu pai, e disse assim, pai, eu estou numa situação extremamente complicada, eu preciso comprar aquela loja e eu preciso resolver. O senhor me dá aquele Jeep ali? Aí o seu Alfredo falou, pô, mas ô Mário, você está ficando louco. Não, pai, vamos entregar o Jeep, vamos entregar o que a gente tem, porque eu garanto que com o trabalho a gente vai reverter isso. O senhor entregou o Jeep, tá certo? E de repente o senhor começou a fazer os negócios, começou a acreditar naquele sonho, que era um sonho pequenininho, né? Era uma sementinha, e acabou que as lojas começaram a nascer exatamente em função daquela sua atitude ousada. O senhor acha que vale a pena que sejamos ousados, que acreditemos, seu Mário? A gente precisa ser ligeiro. Quer dizer, a gente não pode ter pressa, mas tem que ser rápido. É uma grande diferença. E hoje, o que nós não pode também é ficar pensando, eu vou fazer um negócio e vou crescer, vou ficar grande. Não. O negócio tem que crescer flutuando. Quer dizer, ele tem que crescer, mas crescer orgânico. Nada de querer fazer pressão para que ele cresça muito rápido. O negócio ele vai crescer ligeiro, mas não pode ser rápido. Então, esse que é importante. E não pode ter pressa também. Eu tinha 16 para 17 anos. E essa é a diferença. E todo mundo quer montar um negócio e quer ficar rico em 1 ano, 2 anos. Não tem jeito de ficar rico, porque dinheiro não é chuva. Dinheiro não é essa chuva que estava caindo aqui agora. Né? Dinheiro não cai do céu. Dinheiro não é esperança. Dinheiro tem que lutar, tem que trabalhar. Ele faz parte do nosso suor. Então, isso que é importante. Eu acho que o importante
não ter pressa, quer dizer, essa pressa não pode ter. Você tem que ser ligeiro, mas não pode ter pressa. E montar um negócio e fazer a coisa fruir. Esse que é importante. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor e o cantor Vando têm um ponto em comum. Ele distribuiu 1.748 calcinhas. E pelo que me consta, o senhor distribui calcinhas e cuecas para os seus funcionários. Como é que nasceu essa prática? 30 mil por ano. 30 mil por ano. Eu já estou na frente dele. Com certeza. Ixi, eu sou muito mais querido que ele. E eu vivo mais aí no meio do povo, isso é muito interessante. Não. A calcinha cueca não tem nada muito a ver com a propaganda, mas ela tem a ver com o sucesso. Acho que é um sucesso mesmo muito grande. Eu queria vender 10 milhões de reais e não conseguia vender 10 milhões de reais, estava difícil. E aqui todo mundo conhece o professor Toesca e um dia eu vi numa palestra dele e ele diz assim, olha, as empresas familiares começam a crescer, né? Olha bem na minha mão, começa a crescer e ela cresce e vai batendo no forro. Ela bate no forro e cai, 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 bate no forro e cai. E foi caindo e eu falei, porra, eu estou nessa situação. A minha está desse jeito. Faz 3 anos que eu quero chegar aos 10 milhões e não consigo. Você chegava, vendia 11 milhões, no outro mês vendia 9. Quer dizer, não é 10. Aí outro mês vendia 10.500, mas no outro mês vendia 8.700, 9.500, não chegava a 10. Aí eu falei, não, eu vou mudar essa coisa. Um dia eu vim aqui, escutei ele, fiquei umas 40 dias aqui sem dormir. O que eu ia fazer para fazer? Comecei a escrever em tudo quanto é lugar. Botei lá no meu carro, lá onde tem o marcador de velocidade, botei 10. 10 no travesseiro, 10 na fronha, 10 em tudo quanto é lugar, lá no porta-barba, 10, tudo quanto é lugar, 10. Aí eu falei, pô, vou botar na minha cueca também, porque aí, se alguém me ver pelado, todo mundo vai perguntar, o que é esse 10? 10 é que eu quero vender. E aí botei na cueca, e aí uns 2 anos só foi cueca, não tinha calcinha. Mas aí depois aí deu certo, nós chegamos aos 10 milhões, chegamos 12.500, 15, 20, 25. Deu trabalho de novo para chegar aos 50 milhões, e os 100 milhões eu nem vi chegar. Quer dizer, a gente está aí, vamos tentar o ano que vem chegar aos 200 milhões de faturamento mês. Isso é importante. E a calcinha também nasceu depois, daí todas as mulheres chegavam lá, não, mas funcionário, mas nós também precisa, nós também quer ter. E aí acabou saindo, e hoje se você chegar